triste alegria, com a certeza da vitória. O dia está chegando, que vamos todos morar na glória. Isto é pura certeza. Quem tem fé já comemora, Jesus virá até as nuvens. Já está chegando a hora. Se você quiser ir também, aproveita a oportunidade que o nosso Deus está dando de sair da vaidade e arrepender dos pecados, sair do meio da maldade e receber o perdão para viver na eternidade. O homem, através da fé, ele alcança o perdão. De acordo com a obra, também recebe galardão. O Espírito Santo esclarece e livra da escravidão. Jesus veio trazer a graça para nos dar a salvação. Meu Deus, mais uma vez me chego diante de Ti. Vamos tratar, Senhor, de um assunto tal que acontece no meio da humanidade. E tantas as vezes com essa troca de valores, muitas das vezes o homem pensa que o certo é errado e o errado é que está certo. Nos ajuda, Senhor, a esclarecer isto no meio do povo e até no meio do povo conhecido como povo da igreja. Nos dá, Senhor, sabedoria para tratarmos deste assunto e autoridade para falar neste assunto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos hoje falar de algo, não vamos fazer leitura contínua, vamos apenas citar alguns versículos bíblicos. Nós vamos começando com duas perguntas. Alguém vive do pecado? O pecado produz lucro? E nós vemos claramente, não precisa nem de estar examinando muito, que sim. E nós colocamos aqui 9 categorias que vive exatamente prática de pecados e tirando vantagem em cima de tantas pessoas desavisadas e pessoas que não têm atentado para
tal caminho de perdição que existe no meio dos seres humanos. Então vamos começar com o primeiro, que é uma das conhecida no meio da humanidade como a profissão mais antiga do mundo, que é a prostituição. E alguém poderia dizer, mas alguém vive do pecado? Sim. É um meio de explorações de várias pessoas que se enriquece e tirando proveito disso. Nós sabemos que a prostituição na vida espiritual não é apenas a mulher ou o homem que se vendem o corpo. Ela está baseada também em cima de idolatria, porque a prostituição e a fornicação, no modo geral, ela é um tipo de traição. Quando o homem é tendencioso para a idolatria, ele está cometendo ali um adultério. Está adulterando um conceito de bom caráter, vamos dizer assim. E é onde nós vamos encontrar algum versículo que fala a respeito disso. Então, Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, no versículo 14 diz claramente, não adulterarás. Então, só por aí nós já sabemos que é uma prática pecaminosa, que tem tanta gente vivendo em cima disto. Fez da prostituição um meio de vida. E o segundo é os cassinos. Mas aí alguém poderia dizer, mas nas escrituras não fala a respeito de cassino, mas fala a respeito dos enganos. E nós vamos encontrar isto aonde nas escrituras sagradas? Porque no meio lá onde existem estes meios de vida, existe ali a prostituição, a exploração ilegal, assassinatos e tantas outras coisas. E nós vamos abrir em Jeremias 9:6, que diz o seguinte: a tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então, quando a pessoa está vivendo no meio que é enganoso, no modo geral, ele muitas das vezes tem até prazer, sabe que está se definhando moralmente, socialmente, tudo, mas ele continua, ele não faz caso de buscar um conhecimento do eterno Deus, do Criador dos céus e da terra. E são vidas que estão ali claramente envolvidas em enganos. Por exemplo, ali nas roletas, nas cartas e tantos outros meios de jogatina que existe. É claro que o camarada, quando abre uma casa nesse sentido, ele não abre para tomar prejuízo. E o meio mais fácil para ter lucro daquilo é enganando aqueles que frequentam este lugar. E para ali buscar clientes, eles oferecem ali a prostituição. E com isto vem exploração de todas as partes.
Agora nós vamos para o tema mais polêmico deste assunto, que é as falsas igrejas. Poxa, mas uma igreja é falsa? Sim. Todas aquelas igrejas que estão baseadas em doutrinas de demônios, não é a igreja verdadeira. Eles trocam a verdade das escrituras sagradas por achômetro deles próprios, e aonde vamos encontrar isto que está no meio das igrejas é Êxodo 20, verso 7, que diz o seguinte: Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor em vão, teu Deus. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. E todas as falsas igrejas, eles anunciam ali o nome. Não é para a salvação de ninguém, é apenas para ganhar vantagem, é um meio de vida que arranjaram. E infelizmente existe com muita frequência, em números muito elevados, estas falsas igrejas, aonde opera o anticristo, opera o falso profeta, opera o mercenário e tantos outros conotações que nós podemos colocar. E o Senhor, nos 10 mandamentos, também ele recomenda que não tomar o seu nome em vão. Agora vamos para o quarto exercício do pecaminoso, que tem muita gente ganhando, vivendo disto. São os matadores de aluguel. Vamos, antes de falar alguma coisa a respeito, porque nós encontramos isso lá no cassino, nós encontramos no meio da sociedade, em um modo geral, e são indivíduos que vivem desta prática. E também em Êxodo 20, verso 13, está bem claramente que o próprio Senhor ditando para Moisés, que está entre os mandamentos, que não matarás. E o homicida em si, ele está destituído da graça de Deus, ele não vai alcançar esta salvação que nós hoje, como servos de Deus, buscamos. E também no capítulo 21 de Êxodo, fala muita coisa a respeito dos homicidas, desses indivíduos. Quinto, receptadores. Mas os receptadores, Provérbio 11, 18 e 19, ele nos dá uma alusão neste respeito. E o que fazem o receptador? Ele não quer saber de onde está vindo aquilo que ele compra barato, não sabe se foi roubado, se alguém foi morto para adquirir aquele bem. Ele é compartilhante de um ladrão. Então, esse receptador, ele comete o mesmo crime daquele que rouba, porque sempre é com a intenção de ganhar vantagem. Então, para ter uma análise mais ou menos em cima deste assunto, Provérbio 11, versículo 18 e 19. Agora vamos para o sexto indivíduo que pratica, traficantes. Aí nós poderíamos dizer, mas como nós vamos enquadrar isto dentro da palavra de Deus?
Vamos observar Mateus 22, verso 5, que diz o seguinte: porém, eles não fazendo caso, fazem um para o seu campo e outro para o seu tráfico. O tráfico de quê? Ele era um motorista de coletivo? Eu creio que esse tráfico aqui, ele abrange, e nós sabemos que existe os traficantes de drogas, que é algo ilícito, principalmente na nossa lei brasileira. Existe os traficantes de pessoas, traficante de criança, traficante de órgãos. Eles até matam para adquirir aquele órgão e vender por um alto preço para os que estão querendo viver mais alguns minutos. Pagam caro por um órgão de alguém que foi assassinado. Então, esses traficantes, eles estão envolvidos em assassinatos, em coisas ilícitas. Nós temos do nosso país para o exterior tráfico de pedras preciosas, tráfico de animais e de pessoas e tantas outras coisas. Então, é uma prática pecaminosa que alguém está vivendo, sobrevivendo em cima disto e não quer nem saber, só querem levar lucro. E os ladrões? Também é outra. Mas tem alguém? Sim, tem muita gente que está vivendo disto. E vamos observar também Êxodo 20, verso 15, que diz o seguinte: então, Êxodo 20, verso 15, não furtarás. É bem claro, está na lei de Deus, nos mandamentos, está entre os 10 mandamentos, e é quem está vivendo disso. E também os roubadores não vão herdar o reino dos céus. E os falsificadores? Existe falsificador de assinaturas, falsificador de obras-primas, falsificador de moedas, e também os falsificadores da palavra de Deus. Êxodo 23, ele fala alguma coisa a respeito. E em Mateus 26, Mateus 26, 59 a 62, nós vamos encontrar algo que é claramente falsificação de falso testemunho, que Caifás, ele usou este meio, e ali aquele que está dando um testemunho falso, falso testemunho é pecado, e o próprio Jesus foi traído com isso, e tantas pessoas do bem hoje é traído com falsidade, falso testemunho, inventam coisas a respeito dele. Então, Mateus 26, 59 a 62 diz o seguinte: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para pendurarem, para poderem dar-lhe a morte. Quer dizer, eles ali pagaram falsas pessoas para dar falso testemunho, um depoimento mentiroso para condenar o próprio Jesus. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. Então, eles pagavam para poder
falsificar um depoimento, e hoje nós encontramos isto descaradamente no meio dos homens, fora aqueles que nós acabamos de dizer, os falsificadores de moeda, falsificam tudo. É algo que é criminoso, é pecaminoso, e o homem vive em cima disso. Falsificação de assinaturas e tantas outras coisas. E vamos para o último deste tema de hoje, que é fabricante de imagens. Vamos ler primeiro o texto de Êxodo. De Êxodo 20, verso 4, que diz o seguinte: não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas ou debaixo da terra. Então é bem claro que é algo que não é agradável a Deus e que leva o homem a estar se prostrando diante de figuras mortas, figuras que não falam, não ouvem, não respiram, não comem, não bebem e não têm condição de fazer nada a benefício de ninguém. É um ato pecaminoso que é condenado por Deus. Então, os fabricantes de imagem também são pessoas que vivem da prática de um pecado, porque está desobedecendo, porque a palavra é bem clara que não farás. Nós sabemos que existem fábricas de imagem, e isto é pecado. Senhor nosso Deus, hoje nós queremos entregar nas suas mãos e que o Senhor possa estar conduzindo esta palestra, esse análise aos ouvidos daqueles que verdadeiramente necessitam deste conhecimento, desta vigilância. Nós dependemos de Ti para que esta mensagem, estes avisos, possa chegar ao maior número de pessoas desavisadas, em nome do Senhor Jesus. Amém.